Gostaria de pedir para os irmãos, você que tem a Bíblia aí, você deseja abrir no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Abre aí, deixa aberta a sua Bíblia nesse texto. Nós vamos pensar um pouco sobre esse texto nessa noite. Romanos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Amém? É um livro fácil de achar. Nós vamos começar a ler aqui para a gente não perder o tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não haverá distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas. Amém, queridos? Amém. Nós vemos aí Paulo escrevendo aos romanos, e com essa preocupação no coração dele, da necessidade de que Israel se convertesse ao Senhor. Esse era o grande desejo de Paulo. E ele declara isso claramente aí também no capítulo 9, também no capítulo 10, ele declara essa vontade de ver Israel sendo salvo. Então, essa é o grande fundamento desse texto. Mas nós gostaríamos de olhar como tem um tema para a mensagem dessa noite, que fica aqui no meio do texto: todo aquele que nele crê não será confundido. É algo que eu gostaria de pensar com a igreja nessa noite. Eu gostaria de toda a atenção dos irmãos, para que possamos sair daqui ainda muito mais enriquecido. Nós temos visto, não falo só da igreja local, mas nós somos a igreja de Cristo, em todo o território, e nós sabemos que temos dificuldade muitas vezes, e deparamos com situações que desagrada, que realmente deixa a desejar como nós somos cristãos. Mas nessa noite eu gostaria de pensar sobre a palavra confundido. E eu cacei no dicionário a palavra confundido, presta bastante atenção o que o dicionário diz. A palavra confundido diz que o que é confundido, o que foi tido como outro, assustado, intimidado, confuso e envergonhado. Então são as definições da palavra confundido. E aqui no texto que Paulo vem descrevendo da necessidade de Israel se converter, ele chega nesse momento aqui
dizendo que com a nossa boca nós professamos a fé, com o nosso coração nós cremos e por isso somos salvos. E todos que fazem isso, disse que aquele que crê não será envergonhado, ou seja, aqui pode trazer outra palavra, né, como diz, não será confundido. Então, é nesse sentido que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite. Faz realmente 30 dias hoje, não lembro se os irmãos vão aqui recordar comigo, viram uma reportagem na televisão, havia 4 médicos, ali na orla da praia do Rio de Janeiro, no momento de lazer deles, ali tranquilo, ali, né, num quiosque de boa, ali tomando alguma coisa, um momento de, realmente de desfazer daquela pressão, dificuldade ali que eles vivem, estavam ali tranquilo. E a reportagem disse que eles foram confundidos com milicianos, e eles chegaram e atiraram nos homens, mataram 3 no momento e um ficou baleado. Eu não lembro mais depois se a reportagem concluiu, né, dizendo se ele sarou, se foi recuperado de saúde ou não, mas ali naquele momento, querido, nós tivemos uma grande baixa na medicina brasileira, ou da vez até, né, para fora. 3 médicos morreram na hora, por ser enganado, querido, confundido com o miliciano, foram mortos. Então, querido, essa palavra confundido, ela é muito séria para nós no mundo cristão. Confundido. E ali nós vemos grande perca, né? Para mim, eu fico olhando assim, quanto tempo um pai trabalhou, quanto tempo um homem estudou para ser um médico, quantas coisas esse homem fez e poderia fazer dali para frente, ainda por muitas vidas. E ali foram ceifados porque foram confundidos. Então, realmente, querido, ser confundido não é algo que nós precisamos viver como cristão. Nós não podemos dar esse luxo para nossas vidas, de sermos confundidos. E eu gostaria de pensar aqui um pouco sobre a palavra. Nós podemos ser encontrados confundidos com o nosso modo de falar, com a expressão do nosso falar. Sabia disso? Talvez você tenha alegria, o prazer de poder conviver com bastante pessoas cristãs, evangélicas, e você vê que o vocabulário é prazeroso, é algo extraordinário. Mas, querido, isso não é na vida de todos. Muitas vezes nós deparamos com circunstância que até nos assusta. E aí nos leva a entender, será? Mas aí ficou confuso para nós. Por que a pessoa usa esse tipo de vocabulário sendo um cristão? E isso deve nos preocupar, queridos. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a qual for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha a ideia, querido, de não ter palavra torpe, não uma palavra errada, uma palavra suja, uma palavra chula dos nossos lábios. Porque tudo que vier sair dos nossos lábios, querido, deve trazer graça ao coração daqueles que ouvem. Mas muitas vezes, querido, nós deparamos com situações, porque nós vivemos no mundo onde que tudo se fala, tudo se ouve, qualquer tipo de palavrão. Nós corrigimos os nossos filhos desde pequeno, não se use essa palavra, né? E daqui a pouco eles estão falando, e daqui a pouco nós estamos, né, com o nosso vocabulário totalmente distorcido daquilo que é vontade de Deus, daquilo que agrada, daquilo que traz graça aos ouvidos daqueles que ouvem. Mas é nesse sentido que a palavra nos orienta, querido. E muitas vezes estamos sendo confundidos, né, pelas nossas palavras. Quando as pessoas olham para mim e para você, com a palavra que sai da sua boca, será que elas conseguem definir que somos cristãos ou não? Então são coisas, querido, que eu quero que você pense comigo nessa noite. Há algum momento, palavra que sai dos meus lábios, se alguma pessoa ouvir, ela vai entender que eu sou um cristão ou não? Palavras, querido, é coisa muito séria. Então aqui, nós olhamos para Mateus capítulo 12, no versículo 34, fala que a boca fala do que está cheio o coração. Agora hoje nós estamos aqui, querido, diante da igreja, homens e mulheres, jovens cristãos. Não é uma mensagem, talvez para quem ainda não creu, ainda não entregou a sua vida a Jesus,
mas somos para nós, querido, uma palavra, são para nós que somos igreja do Senhor. Pensa comigo, querido, só sai da boca o que está cheio o coração. Então, quando se há palavras erradas, vocabulário sujo da nossa boca, é porque o nosso coração está assim. E ainda em Mateus 12, 36, diz que toda palavra frívola prestaremos conta diante de Deus para nosso julgamento ou para nossa bênção. Você entendeu, querido? Então nós não podemos dar o luxo de usar qualquer tipo de palavra, porque ela vai nos julgar. Nós vamos ter que dar conta diante de Deus das nossas palavras. Isso vai servir para nossa condenação ou não. Então nós não podemos, queridos, dar esse luxo. Eu ainda, nessa tarde, tanto que isso é sério, queridos. Um dia, há muitos anos atrás, eu lembrei de uma história do irmão Gilberto aqui. Estava eu, o irmão Gilberto, que não está no nosso meio aqui, está morando na América, lá nos Estados Unidos. E um dia nós estávamos na casa de uma irmã dele, e um momento gostoso, e ele era muito alegre, sabe? E nós tínhamos, como a gente vive no mundo, né, cercado por tudo quanto é tipo de vocabulário. E aí nós estávamos lá e nós tínhamos um costume de brincar, sabe? E na hora, brincando ali, conversando, tinha um rapaz desconhecido lá, era visitante lá no lugar. E o irmão Gilberto usou o palavreado que a gente usava no meio das amizades, com a gente mesmo, não tinha problema nenhum. E ele usou naquele momento, o rapaz não entendeu, já veio para cima, e aí parte de cá, parte de lá, e vamos resolver. Não, moço, você não entendeu o que quis dizer, né? Esse é o jeito de nós brincar e tal. E deu o maior bafafá, o maior problema do mundo. Você está entendendo, querido? Então, a palavra, querido, que sai da nossa boca, ela deve ser cuidadosa, ela deve ser com zelo, né? Primeiro para trazer graça ao ouvido daqueles que ouvem. Mas também, querido, para entender que nós precisamos dar conta das palavras que saem da nossa boca. E aí muitas vezes nós deparamos com uma situação que levanta a ira. A Bíblia fala que nós podemos até irar, mas não podemos pecar. Mas muitas vezes na hora da ira, no momento do nervoso, no momento do desafio ali que você está vivendo, você lança uma palavra de maldição, uma palavra dura, uma palavra que não traz graça nenhuma, mas traz destruição, e nós teremos que dar conta dela. Querido, quantas vezes nós vemos cristão falar, se acontecer isso eu mato. Como assim cristão mata? Mata o quê? Querido, um porco, uma galinha, uma vaca, eu acho que dá para matar, mas outra coisa, querido, falar que é ser humano. Mas muitas vezes nós estamos ali no pé do problema, e aí fala assim, não, se acontecer tal coisa, você vai ver comigo, eu vou resolver do meu jeito, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, querido. E a palavra tem poder, nós sabemos disso, tem muito texto na Bíblia que nos afirma que a palavra da nossa boca tem poder. Então temos que tomar cuidado, queridos, que nós não vamos ser encontrados, confundidos pelas palavras que nós declaramos com a nossa boca. Porque muitas vezes somos encontrados confundidos. Isso sem olhar, querido, para muitas outras circunstâncias, acerca da mentira. A pessoa sempre está enganando, sempre trapaceando, contando uma historinha, né, enrolando, sabe, através da palavra. Então precisamos, querido, não ser achado confundido com as nossas palavras. Eu gostaria também de pensar, esse aqui é mais os jovens, né? Acerca do namoro, nessa noite. E eu sei que no nosso meio há muitos jovens, nós ficamos muito alegres, viu, jovem? Sabia que esse dia eu conversando com um pai, e ele falou, perguntando, né, falando para ele do casamento, que ele tinha terminado o casamento com a primeira esposa, que eu cheguei a conhecer, e ele estava com a segunda esposa, e aí falando para ele, falou, estamos congregando, estamos batizados, estamos lá, mas aí ele falando das filhas, do outro relacionamento, e eu falei para ele, e as meninas estão na igreja? Ele falou, não, é difícil de segurar a jovem na igreja, né, com 16 anos. Aí eu lembrei, né, pai, quantos jovens de 16 anos? Aqui os pais não estão, os filhos estão. Eu fico muito feliz por isso, querido. Mas eu creio que nós temos responsabilidade, jovem. Nós temos responsabilidade acerca do namoro. O namoro é algo maravilhoso, algo sublime na vida de um jovem, de um rapaz e de uma moça. É necessário
Porque o momento do namoro é o momento que você vai conhecer a pessoa que um dia pode ser a sua esposa, seu cônjuge. E nós, como trabalhamos com o Ministério de Família, né, o Davi está ali já, né, o Lau, a Vilma, né, os ministros aí do Casados para Sempre, e nós queremos ter menos problema a cada dia para resolver com os irmãos, sabe? E o namoro é algo maravilhoso, como eu já disse, mas é algo que temos que viver com responsabilidade. Com responsabilidade. Muitas vezes, eu gosto de ensinar bem prático, mas gostaria de olhar para 1 Coríntios aqui, capítulo 13, tem um dos versículos que diz que não procura seus interesses, tudo espera. Então, no namoro, querido, nós não podemos buscar o nosso interesse e esperar as coisas no tempo certo. Eu sempre gosto de ensinar o seguinte, eu sei que tem bastante namorados aqui, noivos, né? E antes dela ser noiva sua, ela é de Jesus. Nós precisamos entender isso, jovem. Está entendendo? Se você está querendo namorar, se você está namorando, você está noivo, e antes dessa moça, ser noiva, namorada sua, ela é noiva de Cristo. Está entendendo? Quando você entender isso, tudo vai dar certo. E antes dele ser o seu noivo ou seu namorado, ele é noiva de Cristo. Se nós entendermos esse nível de comprometimento que cada um tem com Jesus, nós podemos viver um relacionamento de namoro maduro e que pode dar muito fruto para um futuro casamento. Agora, se nós não entendermos, acharmos que ela é nossa primeiro do que de Jesus, nós teremos problema seríssimo. E é isso que nós precisamos evitar como igreja, querido. Evitar isso como igreja. Porque precisa existir o tempo de namoro. Precisa existir. Mas esse tempo, querido, é para se conhecer de fato. Não é ficar com mentira, não. Com enrolação. Está entendendo? Fazendo de conta que está tudo certo. Não tem nada a ver com certo, querido. É hora de conversar, é hora de alinhar. Se não vai dar para casamento, querido, abandona. Porque não adianta achar que depois vai resolver de casado. Vai resolver com divórcio. De novo, muitas vezes. É isso que nós temos visto, querido. Então nós precisamos namorar. Esse dia eu conversando com um casal, né? E aí a irmã falando assim, né? Tem uma igreja aí que o pessoal tem umas regras para namoro e os jovens não têm ficado, sabe? Na igreja, porque tipo não pode beijar. Querido, quem falou para você que beijo vai abençoar seu casamento amanhã? Você entendeu? Não ajuda, querido, porque senão o povo do mundo, ninguém divorciava. Já pensou? O que nós precisamos entender, querido? Se a moça, o rapaz, você olhou, entendeu que pode ser uma pessoa abençoada para você, querido, não vai ser o que você vai fazer antes do casamento com ele ou com ela, que vai mostrar para você que é a pessoa especial para a sua vida. Porque tudo que Deus tem para o cônjuge, Ele colocou no outro. Então, querido, você dá um beijo, independente talvez do lugar que for, com respeito, e sabendo, entendendo, colocando na sua mente, querido, que primeiro é noiva de Cristo, não minha, é noiva de Cristo primeiro. Nós podemos viver algo extraordinário, queridos, para o futuro do nosso casamento. Querido, porque se beijar, se lambuzar, fazer sexo, garantisse nossa vida de casamento boa e sem divórcio no futuro, o mundo estaria em perfeita harmonia, querido. Você pode ter certeza. E aí hoje o que mais pesa ainda, que não é só o mundo que está divorciando. A igreja está cheia de divórcio, querido. É a coisa mais triste do mundo, porque isso nunca existiu no coração de Deus. E nós precisamos tratar todos esses tipos de assunto com casais que já divorciaram, que estão vivendo um tempo novo, e nós estamos nessa luta. Querido, isso não segura, tá, jovem? Principalmente, não segura tudo isso que talvez você deseja fazer. Lembre sempre de 1 Coríntios capítulo 13, não procure os seus interesses. Muitas vezes o interesse de conhecer, né, a vida sexual, né, muitas vezes leva a pessoa a não esperar o tempo certo. Tudo espera, o amor diz que tudo espera. Querido, uma coisa que nós casados podemos falar para vocês
é que você vai ter o tempo inteirinho para beijar à vontade e fazer sexo à vontade, querido, depois que você casar. Mas o mesmo diabo que fala para você fazer hoje, que antes de casar, é o mesmo que vai falar para você depois, que você pode fazer com as outras que estão de fora, os outros que estão por lá de fora. Então não acredita na mentira do diabo, querido, em nome de Jesus. Nós não podemos ser encontrados confundido com o mundo. Ah, você é crente, mas você namora desse jeito? Dorme com o namorado? Sai de qualquer jeito? Fica de tudo quanto é jeito com o namorado? Sabe, querido? Lembre sempre, se você é noiva de Jesus, você tem que entender diferente. Nós não podemos, querido, dar esse luxo de sermos achados confundidos. Em nome de Jesus. É algo maravilhoso. Eu sempre, quando falo sobre esses assuntos, eu lembro muito da minha esposa, sabe? Porque as mulheres gostam muito mais do namoro do que depois do casamento. Porque se você falhar, sabe? No carinho, na atenção, sabe? Nos beijos, né? Então ela vai reclamar. Então, querido, depois do casamento você vai ter toda a disponibilidade de fazer tudo isso que você quer. Com entendimento. Com entendimento. Entendeu, querido? Em nome de Jesus, que você possa realmente amadurecer essa ideia e lembrar que Paulo descreve também em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, fala assim, ó, capítulo 6, versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomarei os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Está entendendo, querido? O seu corpo pertence a Jesus, que a sua vida pertence a Jesus. Não use o seu corpo, a sua vida, que pertence a Ele, para viver vida sexual e antes do casamento, querido. Em nome de Jesus. Isso vai trazer muitos frutos de graça para a sua vida. Outro ponto que eu gostaria de pensar nessa noite é acerca do corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim, versículo 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em muitos outros textos, que a Bíblia diz que que o corpo hoje, se você é igreja, se você é noiva de Jesus, o seu corpo não pertence a você mais. O meu corpo não me pertence. Nós fomos comprados pelo alto sangue de Jesus, alto preço que Ele pagou por nós, querido. Então isso não pertence a nós. O Espírito Santo que habita em nós agora, Ele que faz morada. Se Ele nos dá a vida, é Ele que deve conduzir essa vida que nós vivemos hoje no corpo. E nós precisamos tomar cuidado, querido. Muitas vezes nós temos sido confundidos. Eu gostaria de pensar em algumas coisas. Hoje nós vemos pessoas chegar de todos os níveis na igreja. Querido, nós recebemos com o maior amor do mundo, porque estamos aqui, é para ganhar almas para Jesus. Claramente, isso é claro para nós, para cada um de nós. Receber todos com amor, tratar todos com dignidade. Mas uma coisa que eu quero fazer aqui, querido, menção. Uma das coisas que eu quero fazer menção. Chegar na igreja, querido, um homem, uma mulher, uma moça, um adolescente cheio de tatuagem, você não vai poder fazer nada, você vai receber ele e abençoar a vida dele. Agora, querido, vem para mim, querido, e fala para mim, se você comprar um carro zero hoje, se um guri passar lá e pinchar ele tudinho, o que você vai fazer com o guri? Daqui a pouco vai sair a palavra que eu falei agora, né? Eu mato, né? Já pensou? Daqui a pouco sai. Mata ou não mata? Mata. Você está entendendo, querido? Agora pensa comigo. Se Jesus comprou o seu corpo, com o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, esse corpo já não pertence a mim mais. Eu já não sou dono dele mais. Agora, quando eu pego o corpo que pertence a Jesus e pincho, quer ver se pinta e reforma uma casa, seu guri risca com a caneta, já farta matar o guri. Pensa comigo, querido. Seja simplesmente, só dá uma pensada comigo, querido. Em nome de Jesus.
Se eu puder arriscar sua moto zero que está ali no pátio, nós vamos combinar. Mas se não, querido, se eu não puder nem riscar seu carro agora ali no pátio, então como que eu vou fazer isso com o corpo que pertence a Deus? Querido, vamos ter cuidado, querido. Antigamente, nessas questões, os primeiros passos que a gente vê, tem muitas culturas que usam, né, a tatuagem e tal, por muito sentido, mas uma das coisas que a maioria de nós, mais velhos um pouquinho, via quando alguém saía da prisão, hoje sai com uma tornozeleira, né? Antigamente saiu com a tatuagem, bem visível. Então, quando você olhava para a tatuagem, sabia, aquele caboclo já foi preso. Está entendendo? Agora, pensa comigo, nós seremos confundidos, querido. Ah, você é cristão? Eu sou. Nossa, o cara olha assim, mas tatuagem pura. Mas como assim? Está entendendo? Depois de ser cristão, querido, você entendeu o que eu estou dizendo, né? Se você fez tatuagem enquanto você não tinha entendimento, querido, ninguém pode fazer nada. Se você se arrepende, pede perdão, Deus está te perdoando, está tudo resolvido. Mas agora eu, como cristão entendido, que sou noiva, que meu corpo foi comprado, pago pelo sangue de Jesus, para que eu glorificasse Ele através do meu corpo, eu não posso usar o meu corpo, querido, para ser confundido com qualquer outro. Não posso me dar esse luxo, querido, de me encontrar confundido ou ser envergonhado. Eu li aqui as colocações da palavra confundido, assustado, né? Intimidado, confuso. Presta atenção, querido, em nome de Jesus. Outra coisa, querido, que nós vemos muito, hoje é maravilhoso a gente ter acesso em todos os lugares, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas uma coisa que eu prezo muito, querido, prezo muito mesmo. Querido, quando você vai numa praia, na beira de uma piscina, nós não conseguimos ver a diferença de uma mulher evangélica para uma mulher do mundo, na sua vestimenta. Querido, isso me deixa muito assim, sabe? Eu falo, meu Deus, será que nós estamos pecando contra o Senhor? Querido, o cuidado desse que nós precisamos ter com o nosso corpo. Cuidado com o nosso corpo, com a nossa vestimenta. E aí nós somos confundidos. Confundido, lembra da palavra confundido? Lá no Rio de Janeiro os médicos morreram, porque foram confundidos. Aí hoje, querido, nós temos dificuldade, muitas vezes, de reconhecer alguém, talvez até por uma vestimenta, se ela é cristã ou se não é. E aí quando eu disse, quando nós vamos na beira de uma piscina ou numa praia, então aí acabou. Aí não tem jeito de jeito nenhum. Querido, existe o equilíbrio. Existe o equilíbrio para viver o cristianismo. Não, o cristianismo não é extremismo, querido. Nem para a esquerda, nem para a direita. Nós precisamos ter esse cuidado, meus amados. Porque senão nós vamos ser encontrados confundidos com qualquer outra pessoa. E outro assunto que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite é acerca dos nossos negócios. Querido, temos sido encontrados, confundidos, se somos cristãos de verdade ou não, através dos nossos negócios. Nosso trabalho, nossas trocas, sabe? Como nós temos lidado. Hoje nós temos a infelicidade, querido, a infelicidade. Gostaria que os irmãos pensassem comigo. Faz uma análise, se tem coerência. Pensa comigo. Faz uma análise para ver se tem coerência. Hoje, querido, nós vemos cristãos grilando terra. Está entendendo? Vê se tem coerência. Eu sou um cristão, aí eu grilo terra. Hoje nós vemos cristão garimpando, pegando ouro ilegal, vendendo ouro ilegal. Vê se tem coerência, querido. Pensa comigo. Nós seremos confundidos. Mas achei que o cara era garimpeiro. Não, é irmão lá da fé, sabe? Você é confundido. Está entendendo? O irmão estava grilando uma terra ali, não sei na onde ali. Mas é irmão lá da igreja. Está entendendo? Confundido, querido. Nós somos confundidos. E é só luta todos os dias, meu amado. Só luta. E nós não fomos chamados para sermos confundidos, querido. Aí você olha para a palavra,
Aqui o texto fala que todo que crê não seria confundido. Lá existia judeus e grego. Eles seriam a mesma coisa. Não teria mudança nenhuma em Cristo. Mas hoje nós olhamos para a palavra e falamos, meu Deus, será que nós estamos tão longe assim da realidade do que Jesus espera de nós? Que temos sido confundidos. Quando nós olhamos, querido, dá uma olhada, querido, pensa comigo se há coerência. Se há coerência. Quantos aqui eu tenho certeza que quantas vezes você participou de oração, de jejum, de campanha, de tudo quanto é jeito, meu amado. Sabe? Irmão chorando, irmão perdendo noite de sono. Dá uma olhadinha para ver se tem coerência. Aí, querido, eu tenho um comércio. Aí o irmão ora para que sara, as pessoas não tenham mais problema com vício na bebida alcoólica. Outro ora porque tem um drogado em casa. Outro ora porque está passando por isso. Aquilo outro, por causa da bebida alcoólica, das drogas. Aí, querido, nós olhamos, aí o comércio do nosso cristão, ele vende a bebida alcoólica. Qual que é a coerência? Eu venho aqui, meia hora, 2 horas no culto, na igreja, o dia de oração, de campanha, de jejum, em favor disso. Aí o irmão vai no comércio dele, ele vende bebida alcoólica. Como que faz? Será que nós não estamos sendo confundidos, queridos? Nós não estamos numa confusão? Aqui a palavra fala que nós, seremos intimidados, confusos, envergonhados. Porque vê se tem coerência, querido. Eu só quero que você pense comigo. Mas se você achar que tem coerência, tudo bem, não tem problema, você não vai ter problema nenhum comigo. Mas pensa comigo, querido, em nome de Jesus. Você lembra quantas vezes você jejuou por alguém que alcoólatra para ser liberto? Você lembra quantas vezes você orou e jejuou por alguém que estava com problema nas drogas? Querido, eu lembro quantos anos aqui, junto com a Cibele, junto com os irmãos, nós, com casa de recuperação, aquela luta terrível, querido, mulher perdendo noites de sono, por causa disso. Aí você vê e fala assim, mas que coerência, meu irmão. O cara ora para a pessoa tirar o vício do cigarro, da bebida alcoólica, mas aí o comércio do cristão, o meu comércio, que eu sou cristão, eu vendo. Querido, e me preocupa muito, sabia? Me preocupa muito, porque o governo do nosso país está querendo liberar a maconha. Está entendendo? E aí quer dizer que o comércio do cristão, ele vai ter o pacotinho dele lá para vender a maconha. É ou não é? Qual que é a diferença do cigarro para a bebida alcoólica? Nenhuma, meu amado. É uma droga lícita. Mas ela deixa de fazer o problema, trazer o problema para a sociedade? Não, querido. Se ela passa a ser lícita, ela não deixa de acabar com a sociedade, acabar com a vida do ser humano. Então, querido, não há coerência, meu amado. Em nome de Jesus. Eu quero trazer essa palavra nessa noite, querido. Não no sentido de condenação. Eu quero que você me ouça bem. Não é no sentido de condenação, mas na oportunidade que nós temos de mudar, querido, de mudar essa realidade. Nós temos oportunidade de mudar aquilo que está errado, de corrigir aquilo que está errado na nossa vida. Nós estamos aqui suspirando, nós estamos aqui andando ainda, querido, nós temos oportunidade. Então não é uma situação de condenação, é uma situação que nós precisamos alinhar, porque nós temos oportunidade de mudança ainda. Nós precisamos disso, querido. Então, há muitas coisas, querido, que nós poderíamos pensar nessa noite acerca disso. Mas o grande problema nosso aqui, queridos, é não sermos confundidos. Porque, infelizmente, querido, tem muitas coisas que têm confundido, que têm ficado estranho, que têm ficado fora do comum em nossas vidas como cristão. O Salmo capítulo 1, Salmo 1, versículo 1 diz, bem-aventurado, Bem-aventurado, isso é maravilhoso para nós, querido. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes a sua alegria está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Querido, nós não podemos nos achar, querido, vivendo, praticando aquilo que o ímpio pratica. Nós precisamos e somos chamados para ser bem-aventurados, querido, andando no caminho do Senhor.
E em 2 Coríntios, capítulo 3, diz que somos a carta conhecida e lida pelos homens. Você imaginou que a minha vida e a sua vida é uma carta aberta? As pessoas, quando olham para mim, olham para você, ela define se você é um cristão ou não. Quando eu falava lá, né, de quando nós usamos o nosso vocabulário, as pessoas olham para nós, rapidamente ela vai entender, opa, esse cara é cristão. Certeza que se pedir para alguém falar aqui, alguns vão falar assim, sim, eu já fui reconhecido, tal lugar, cheguei lá, fiquei quietinho assim, só falando, conversando, rapidamente alguém se identificou, ó, você é diferente, você é evangélico? Rapidamente a pessoa vê, o vocabulário é diferente, mas muitas vezes nós se achamos aí confundidos por causa das palavras. Mas também no namoro, querido, da vez você namora um monte de jovem que está aqui, ó, da vez não tem um pai evangélico, está entendendo? Como que você vai ganhar o papai para Jesus? Como que você vai, né? Ou o papai é cristão também, ele vai ver que você é um cristão de verdade. Se você manter uma vida de santidade no seu namoro. Porque senão amanhã ou depois, né, acontecer alguma coisa no namoro, né, o que vai fazer? Vergonha, né? Vai ficar confuso. Uai, não falou que era crente? Estava indo na igreja todo dia, no caso saía da igreja, agora, aí ó, eu sabia, é desse jeito. E vai falar isso na sua cara, querido. Então é nesse nível, querido, que nós precisamos entender, que nós precisamos alinhar, e somos carta. Os homens têm nos visto e têm nos lido a cada dia. Em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, as quais foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, a fim de anunciar as boas novas daquele que nos resgatou. Querido, nós precisamos entender isso. Olha o propósito de Deus. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que possamos anunciar as boas novas de Jesus. Mas quando nós somos confundidos, isso não é feito por nós. Isso não acontece, querido. E hoje nós temos visto, muitas vezes, o evangelho caindo em descrédito, querido, por causa das nossas vidas desregrada que nós temos vivido como cristão, sendo confundido. Eu lembro que esses dias atrás o pessoal saiu com um grupo de crianças na rua, né, para evangelizar e convidar as crianças, sabe, na rua, né, o pessoal ficaram maravilhado, assim, alegres, o pessoal, tanto os irmãos do ministério como as crianças. Mas eu lembro que o irmão testemunhou, né, que chegou na casa de um senhor, quando bateu o palmo que o senhor veio atender, ele foi falar, o irmão já mandou ele calar a boca e ir embora. Está entendendo? Querido, com a nossa vida sendo confundido todos os dias, em qualquer área da nossa vida, querido, nós estamos levando o evangelho ao descrédito. E nós não podemos levar o evangelho ao descrédito, querido. O evangelho é coisa séria. É coisa séria. Quando nós vamos abrir a boca para falar do evangelho, a pessoa fala, não precisa nem falar nada não. Está entendendo? Quando nós vamos falar assim, ô fulano, seu casamento está difícil, a gente quer te ajudar, tal, né? Vamos lá na igreja, a gente quer orar com você, a gente quer fazer um curso Casados para Sempre. Não, mas se fosse tão bom assim, aquele monte de gente lá na igreja não era largado, divorciado. Fala de jeito, querido. Nós estamos levando o evangelho ao descrédito. Você entendeu, queridos? Então essa questão, para mim, é muito séria. Muito séria. Colocar o evangelho em descrédito. E aqui a palavra confundido, né, traz isso, vergonha, né, confuso, né, intimidado. Querido, por que nós muitas vezes temos medo de falar algo? Por que nós temos medo de orar por alguém? Nós temos medo de expressar o evangelho? Porque muitas vezes nós estamos diante disso, intimidado. E é isso, querido, que o diabo quer fazer com cada um de nós, nos intimidar, para que nós não testemunhamos do evangelho de Cristo. Quando você entende, quando nós entendemos como igreja, que somos embaixadores de Cristo na terra, é alguém que representa Jesus na terra. Se eu sou confundido, como que vai fazer? Isso me dá nada, querido, nenhum tipo de autoridade para me ministrar na vida de alguém, de fazer uma oração,
por alguém, ou ajudar alguém em alguma dificuldade. Então, querido, nós precisamos tomar cuidado para não colocar ainda mais o evangelho em descrédito. E eu não falo, querido, somente como igreja local. Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela é em o mundo inteiro. E nós vimos todos os dias, querido, todos os dias, problemas acima de problemas, dificuldade, desafios que vai existindo no meio evangélico. E tudo isso tem levado o evangelho ao descrédito. Mas nós podemos mudar essa realidade, querido. Nós podemos mudar e nós devemos mudar essa realidade. Quando então, em Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós precisamos voltar a esse tempo, querido. A esse tempo. Viver uma vida sem confusão, sem sermos confundidos pelo mundo, ou por todo mundo. E voltar novamente, ser visto como cristão. Ser cristão é ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus. E o grande propósito aqui que o texto termina, de Romanos, capítulo 10, é que nós temos a palavra. É que nós temos a palavra. Mas se nós acharmos confundido em alguma área, ou alguma daquelas que você pensou enquanto eu falava, pode ser que nós venhamos estar envergonhados, intimidados, e não vivemos esse propósito que o texto traz aqui ainda. E a palavra de Deus diz, né, aqui no versículo de número 8 ainda, ele diz: a palavra está perto de ti e na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Então, essa palavra, querido, se nós não nos encontrarmos confundidos com nada, essa palavra está no nosso coração. E essa palavra que nós devemos anunciar, pois o poder da palavra é tão grande, querido, porque a Bíblia aqui diz: com o seu coração crê e com a sua boca confessa. E se assim acontecer, querido, nós somos salvos. Então, quando nós somos livres de qualquer tipo de confusão, nós somos livres para anunciar esse evangelho, essas boas novas que nós fomos chamados a anunciar, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento, mas sim livre, querido, para anunciar o evangelho, para que as pessoas também creiam, para que as pessoas também ouçam e creiam no evangelho e sejam salvas. Mas muitas vezes, se depender de nós, querido, as pessoas não vão ser salvas, porque nós não temos coragem, nós vamos estar lá envergonhados, intimidados, porque nós estamos sendo encontrados, né, confundidos com muita coisa. Querido, mas esse é o nosso grande papel, de evangelizar, de falar desse amor que Jesus nos deixou, e para que todos possam ser salvos. A palavra é tão poderosa, querido, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele começa a fazer as perguntas: como invocarão? Como, querido? Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão se não ouviram? Então esse é o nosso grande papel, querido. É manter uma vida cristã diante de Deus, reta, santa e agradável ao Senhor, de maneira que nós não venhamos ser confundidos com nada, para que possamos ter toda a autoridade e sabedoria, discernimento, para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, querido, para o reino de Deus a cada dia. Então, isso vai depender de mim e de você, querido. As pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor, que nós não venhamos ser encontrados intimidados para falar da palavra de Deus, querido. Nós não venhamos ser encontrados confusos, amedrontados, envergonhados, mas que possamos falar do amor de Deus, tanto com a nossa vida, quando as pessoas olhar para nós, como as nossas atitudes, as nossas palavras, para que possamos assim ter liberdade, para quando anunciarmos o Senhor Jesus, as pessoas entender, vale a pena, porque a vida do homem mudou, foi transformada, foi liberta, foi comprada pelo grande, né, poder que há no Senhor. E aí ele termina dizendo aqui no último versículo que nós lemos: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
Quão formosos são os pés do que anuncia as coisas boas, ou as boas novas do Evangelho. Quão formosos, querido. É para isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos escolhidos como igreja, querido. Não deixe se confundir, querido, por nada. Não deixe se inudibriar por nada, querido. Viva uma vida reta, santa ao Senhor, em nome de Jesus. E aí, quando ele termina o capítulo 10, onde Paulo vai colocando aqui o que Moisés declarou através de Israel, aí depois vem Isaías, o que Isaías declarou sobre Israel, depois fala do próprio Deus, quando Isaías profetizou, e aí ele termina o versículo ali, 21, dizendo assim: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Você entendeu, querido? A vontade de Deus era tão grande que Israel fosse salvo. Quando Jesus morre, querido, e quando Paulo chega a escrever essa carta, Paulo ainda está com todo o desejo no coração que Israel fosse salvo, porque Israel é o povo de Deus. E aí então, o próprio Paulo aqui relembra o que Moisés disse, o que Isaías disse, e a própria colocação do próprio Deus através de Isaías. Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Não podemos ser achados, querido, contradizendo o que a Bíblia diz. Querido, esses dias atrás eu estava conversando com o pastor Alessandro, eu falei assim, hoje tem muitas pessoas, da alto escalão, querendo reescrever a Bíblia, reescrever a letra aqui. Querido, eu estava compartilhando com o pastor Alessandro, nós sabemos que há uma dificuldade muito grande, é uma situação que nós vivemos, para a vinda de Cristo, mas uma coisa que me assusta muito, querido, porque muitas vezes nós estamos reescrevendo a Bíblia com as nossas vidas, está entendendo? Se nós somos carta viva, não escrita por letras de tinta, mas pelo sangue de Jesus, para que os homens vejam, então, e muitas vezes nós não falamos que somos cristãos e não vivemos, nos encontramos confundidos, nós praticamente estamos reescrevendo a Bíblia sem trocar nenhuma letra ali dentro. Então, nisso que nós temos que tomar cuidado, querido. Nisso que nós temos que viver algo assim diferente, em nome de Jesus. E aqui, queridos, só para nós encerrarmos, no começo do texto de capítulo 10, Paulo fala assim, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Querido, você acha que nós temos condições de praticar a nossa justiça própria? Tipo assim, colocar aquilo que é Bíblia, coloca de lado, eu sou cristão, mas eu coloco a Bíblia de lado e eu pratico a minha justiça. Quando nós somos achados, querido, confundido por aí, com todas essas coisas, muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós deixamos a justiça de Deus proposta e colocamos a nossa própria para viver. Querido, e Deus não vemos isso em lugar nenhum que Deus aprove, porque Ele tem os princípios para sermos cristãos. Deus estabeleceu os princípios para que sejamos cristãos. E é debaixo dos princípios deles que devemos andar e caminhar e viver a vida cristã. Amém, queridos? Mas que realmente, se você está aqui nos visitando nessa noite, lembre dessa palavra aqui: se crer com o seu coração e com a sua boca confessar que Jesus é Senhor, você será salvo. Se você entendeu essa mensagem, essa parte da mensagem, ainda você não é cristão, você ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo, mas se você deseja nessa noite entregar sua vida a Jesus, aqui é simples assim: se com a sua boca confessares, se com o coração creres, será salvo. Tem alguém no nosso meio que deseja tomar essa decisão nessa noite, entregando a sua vida a Jesus, confessando Jesus com a sua boca e crendo nele com o seu coração? Se você deseja, se manifestar, nós estamos aqui para orar por você. Amém, queridos? Se não tem ninguém, eu peço para os irmãos se colocarem em pé nesse momento. Estaremos orando ao Senhor.
Se você recebeu essa palavra nessa noite, querido, eu já disse para você, começa fechando os seus olhos aí nesse momento. Eu já disse para você, não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra, querido, que nos dá a oportunidade de mudança, de mudar de rota, de reconsiderar algumas partes que nós temos vivido, como nós temos agido como cristão. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos, nesse momento, ó Deus, se sim for possível, pedir perdão ao Senhor como igreja que somos. Nós carecemos do perdão do Senhor todos os dias da nossa vida, porque somos pecadores, somos falhos e imperfeitos. Sempre nós somos achados, ó Pai, reprovados. Muitas vezes, ó Pai, por uma causa ou outra, nós somos, ó Pai, encontrados confundidos, ó Pai, com muitas coisas. Mas nós sabemos, ó Pai, que nós não fomos criados, ó Pai, nós não fomos salvos, nós não fomos libertos, nós não fomos escolhidos, separados pelo Senhor, para viver como vivemos, ó Pai. Mas o Senhor nos disse e nos orientou, ó Pai, e nos capacita cada dia a viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Por esse é o objetivo para o qual estamos aqui, ó Deus, porque nós possamos, ó Pai, ser corrigidos pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, e nós queremos ser corrigidos todos os dias, porque um dia o Senhor virá buscar nós, como igreja do Senhor, e nós precisamos ser encontrados do Senhor, ó Pai, ó Deus santo e agradável, ó Pai, corpo, alma e espírito, irrepreensível na vinda do Senhor Jesus. Essa é a orientação da Tua palavra em nossos corações. O Senhor diz, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. E essa é a orientação que o Senhor tem para nós. Aquele que é santo se santifique mais. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa encontrar, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai, a Tua noiva, ó Pai, santa, Senhor Deus. Pai, assim, ó Pai, conforme a vontade do Senhor, ó Deus, santifica, ó Pai, e seremos santos, livra, ó Pai, e seremos libertos, transforma, ó Pai, e seremos transformados, Pai, pela Tua glória, que nós possamos brilhar, ó Pai, a luz do Senhor, ó Pai, como a luz da aurora, Senhor Deus, a cada dia, ó Pai, alcançar, ó Pai, a perfeição para a qual nós somos chamados, Senhor. Nós somos chamados para viver, ó Pai, como igreja. A Tua palavra nos dá entendimento, Senhor, porque a atitude que nós precisamos ter, ó Pai, diante do Senhor, é alcançar a varonilidade, ó Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o nosso alvo, Senhor, nada menos do que isso. Nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai, na santificação. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos viver uma vida reta, santa, Pai, ao Senhor, ó Pai, que glorifica, que exalta, ó Deus, que não nos coloque em nenhum tipo de confusão, ó Pai, que nós possamos ser achados, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor nessa noite e declaramos, ó Pai, que a Tua noiva pertence ao Senhor. Ó Pai, o Senhor é quem sara, Senhor Deus, o Senhor é quem coloca as vestes brancas, ó Pai, para que juntos como igreja possamos esperar a vinda do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu perdão nessa noite, nós clamamos, ó Pai, por força do Senhor, para que nos dê, ó Pai, coragem e ousadia, para que possamos, ó Pai, resistir, ó Pai, todas as tentações, ó Pai, que somos levados, Pai, em nome de Jesus, para que possamos crer mais no Senhor, para que nós não venhamos depender de nós, mas dependermos totalmente do Senhor, que é santo e poderoso, ó Pai, para mudar as nossas realidades, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos nessa noite a Tua igreja em Tuas santas mãos, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem oportunidade para mudar os nossos corações. Muda os corações, ó Pai, muda, ó Pai, o nosso entendimento, Senhor. Traga, ó Pai, transparência, ó Pai, no nosso viver, ó Deus, e que nossas vidas, ó Pai, possa glorificar o nome santo do Senhor, hoje e para sempre, Senhor Deus, possamos, ó Pai, exaltar o nome santo do Senhor, sermos carta viva, Senhor Deus, ó Pai, para ser lidas, ó Pai, pelos homens. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite para agradecer ao Senhor também, porque cremos que o Senhor nos justificou, nos santificou, ó Pai, nos salvou, ó Pai, e nos separou, ó Pai, como nação santa, como igreja, ó Pai, redimida, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus,
Peço a tua bênção, Pai, sobre a tua igreja, que o Senhor, ó Deus, encontre liberdade em cada coração. Tu és o Senhor que conhece a necessidade física, emocional, espiritual de cada um dos teus filhos, ó Pai. E tu és o Senhor que conhece e sabes, ó Pai, de todas as coisas. Nas tuas santas mãos nós entregamos, ó Pai, a tua igreja e descansamos no Senhor, agradecido mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Coloque suas mãos assim. Nós vamos orar nesse momento, encerrando. Pai, que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e que a consolação do Espírito Santo possa conduzir a tua igreja hoje e para sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.